Números capítulo 12. Amém? Números 12. É um texto muito conhecido, é verdade, é um texto, a história é conhecida, o fato é conhecido, mas esse texto é riquíssimo em detalhes. Certamente nós não vamos esgotá-lo hoje. Vamos lá então? Verso 1 diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher, na minha versão diz cuxita, algumas dizem dá um outro nome a essa mulher, que tomara, que Moisés tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente a Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, parecia eu, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, é isso? Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a eles me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi retirada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Amém? Vamos falar com Deus? Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, santificado seja teu santo e bendito nome. Que a tua palavra, Senhor, possa falar, Senhor, as nossas necessidades, possa tocar, Senhor, se necessário, nossas fraquezas, se necessário, denunciar o nosso pecado, se necessário, Senhor, abrir os nossos olhos, mas que a tua palavra, Senhor, que é eficaz, possa alcançar cada coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus nós te suplicamos isso, em nome de Jesus, e que seja para a tua honra e tua glória,
que seja para a edificação do teu povo, que seja para a salvação de vidas. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Texto forte, né, meus irmãos? Muito forte. Mas a história é conhecida, né? Moisés e Arão reclamaram com Moisés, ou de Moisés, e Miriam ficou leprosa. Moisés intercedeu, Miriam foi curada. Joia. Então parece simples, não parece simples? É assim, aconteceu assim, e tudo resolvido. Joia. Beleza. Vida que segue. Pois é, a gente faz isso, meus irmãos. A gente faz assim. A gente olha para a palavra de Deus e até para as coisas que acontecem na nossa vida e achamos que a vida que segue, passou, está resolvida, etc. Tal, e vamos e seguimos. E às vezes nós não percebemos o que esta ou aquela atitude pode estar gerando no mundo espiritual. Pode estar chegando à presença de Deus e gerando em Deus uma atitude com relação a gente. Às vezes a gente fica simplificando e achando que as coisas se limitam ao nosso bate-boca, à nossa conversação, às nossas questões, e não é assim, meus irmãos. Sobretudo quando tratamos a respeito da nossa vida com Deus, com os nossos irmãos, com a igreja, com a tenda. E então eu começo a minha palavra dizendo para você: cuidado. Todo cuidado é pouco. Miriam está, e a palavra foi de Miriam, sabe? O texto coloca assim, ó. Toda hora o ventinho está me tirando aqui da página. Deixa eu só travar aqui um pouquinho, meus irmãos. Olha o que o texto diz, né? Eles estavam reclamando de Moisés, porque Moisés tomara uma mulher dos midianitas, tomou para ele uma mulher. Ele estava errado. Ele estava errado. A questão, entretanto, não era essa para Deus, mas era essa para Miriam e para Arão. Eles entraram numa questão que envolvia Moisés e o Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós entramos nas questões que não nos dizem respeito. Às vezes, meus irmãos, nós até nos sentimos agredidos e ofendidos pelo pecado do nosso irmão, ou pelo erro do nosso irmão, ou pela conduta do nosso irmão. Meu irmão, quem trata contigo é Deus, quem trata comigo é Deus, quem trata conosco é Deus. Precisamos tomar muito cuidado. E ele se volta então, vejam, eu estou começando dizendo que nas entrelinhas eu posso até ver, ou justificar a atitude deles. Afinal de contas, o nosso líder está fazendo coisa errada. Ele não podia ter feito isso, ele não podia ter feito aquilo, de fato não podia. Porventura, olha só como eles assumem uma postura, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Não tem falado também por nós? Meus irmãos, eu me recuso até a bater o martelo e dizer que aquilo ali foi uma reivindicação de poder e de autoridade. Porventura o Senhor também não fala por nós, por nosso intermédio? Reivindicando uma postura talvez de decisão e até de juízo sobre, no caso, Moisés. Mas às vezes a gente faz isso sem perceber com o nosso irmão, fazemos isso uns com os outros. A gente vive dentro da igreja, a gente vive com a palavra de Deus nas mãos. Veio aqui à minha memória nesse momento aquele texto lá dos evangelhos. Por que você está olhando o cisco que está no olho do teu irmão
e não te incomodas com a trave que está no teu olho. Não, foi exatamente isso. E às vezes a gente, sem perceber, a gente faz. Não é por mal não, mas, depois do mais é uma desgraceira só. É pirambeira abaixo depois do mais. Olha, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês hoje para a primeira coisa. Deus ouviu. Deus ouviu. Deus ouve as tuas palavras, Deus ouve os teus julgamentos, Deus ouve as tuas críticas, Deus ouve Deus ouve. E você pode estar levantando a sua voz contra alguém que Deus ama. Eu não tenho nem dúvida disso. O pode foi só para ser legal com vocês. Ou você acha que ele não ama esse irmãozinho que está aí do teu lado? Ou você acha que ele não ama? Para pensar nisso. Deus ouviu. Deus ouviu. O texto nem diz, e eu não consigo perceber, se essas críticas foram veladas, se elas foram públicas. Eu acho que foram públicas. Eu acho, mas o texto não me garante isso. Mas me garante uma coisa que eu quero trazer para vocês: Deus ouviu. A pessoa que você quantas vezes já criticou, não sabe, e talvez nem vá saber. Não esqueça, entretanto, que o diabo também ouviu, e o diabo é o maior fofoqueiro do mundo. Ele é fofoqueiro, ele vai levar para outra pessoa, porque ele quer que o circo pegue fogo. Ele quer contenda, ele quer que vocês se odeiem. É isso que ele quer. Então, cuidado. Mas vamos esquecer ele. Deus ouviu. Deus ouviu. Olha que coisa tremenda. Deus diz assim: Moisés, servo muito manso. Eu estou longe de ser manso, foi só brincadeira, meus irmãos, eu sou longe de ser manso. Muito manso. Mais do que todos os homens da terra. Aí Deus diz o seguinte: vamos conversar. E chamou os três envolvidos: Moisés, Arão e Miriam. Chamou-os à congregação: vamos até a tenda, vamos conversar. E Deus se coloca diante deles. E ele diz assim: ouve as minhas palavras. Ouve as minhas palavras. Ele diz assim, olha o que o texto diz: há profetas, o texto diz assim, como é que é? Deixa eu só... 6? Entre vós há profetas, e eu falo com eles através de visão, e faço conhecer-me através de sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Isso me tocou, profundamente. Profundamente. Por quê, meus irmãos? Deus coloca nesse momento estão só os dois juntos. Deus coloca os dois ali e diz assim: olha só, nas minhas palavras, eu falo com quem eu quero, a hora que eu quero, a hora que eu preciso, falo por sonhos, visões, por enigmas. Muitas das vezes eu converso muito com o nosso pessoal da intercessão sobre tudo. É muito perigoso quando alguém tem uma revelação de Deus. Sabe qual é
Por que eu digo que é perigoso? Você tem que saber se é de Deus mesmo, de fato. Você sonhou, você tem que primeiro ter certeza que aquele sonho é de Deus mesmo. Olha o que o texto diz, enigmas, às vezes são enigmas, e às vezes, nosso mundo está cheio por aí, de profetas, não é? Profetas, cheios de revelação, cheios de palavras futuras a respeito de fulano, beltrano e ciclano. Eu vou repetir mais uma vez, cuidado, eu não canso de dizer isso, olha, eu estou dizendo isso, porque Deus fala, mas e aí? E aquele que ouviu, entendeu? Deus está falando para Miriam e para Arão, cuidado, porque com vocês eu falo, sonhos e visões, mas são enigmas, e primeiro você tem que decifrar o enigma, para então compreender o que eu digo. Mas agora com meu servo Moisés não é assim, com ele eu falo boca a boca. Deus falava com ele como eu estou falando com vocês, é isso que o texto está dizendo. Não tinha enigma, não tinha interpretação. Deus, ele diz assim, com Moisés eu falo boca a boca. Mas olha o que me chamou a atenção, eu vou até pegar aqui a palavra certa, ele é fiel em toda a minha casa, verso 7, ele é fiel em toda a minha casa. Meus irmãos, isso faz toda a diferença, faz toda a diferença na tua vida, na minha vida, na nossa vida, meus irmãos. Ele é fiel em toda a minha casa. Aquele que é fiel com o Senhor em toda a casa do Senhor, tem tratamento diferenciado. Ah, pastor, o senhor agora está dizendo que Deus trata um de um jeito, outro de outro. Não, Deus valoriza um e outro. Nós precisamos entender, e seria um absurdo requerer igualdade, quando muitas das vezes, meus irmãos, nem da casa do Senhor cuidamos, nem da casa do Senhor, com a casa do Senhor temos zelo, não há fidelidade muitas das vezes com a casa do Senhor, e às vezes nós estamos dando uma de Miriam e de Arão, mas, e Deus continua e diz assim, olha o que ele diz, olha o que ele diz que também me chamou muito, mas muito atenção, verso 8 ele diz assim, boca a boca, né? Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, mas olha que coisa tremenda, pois ele vê o quê? A forma do Senhor, ele vê a forma do Senhor, e isso me reportou a um texto lá de Êxodo 33, 22 e 23, quer ir lá? Olha que coisa tremenda, Êxodo 33, olha que coisa tremenda, amém? Cadê meu Êxodo 33? É isso mesmo? Será que eu anotei errado? Êxodo. Isso. É isso mesmo. É porque eu não grifei, eu sempre grifo. Olha só. É isso aí mesmo. É que eu não vou ler todo o texto, então ele começa no verso 17. Moisés, olha o título. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. A intimidade de Moisés estava em eu vou usar a palavra, em um patamar diferente. Não era um patamar acima, é em um patamar diferente. Muito lá em cima. Muito lá em cima. Olha o que diz, vou ler só então os versos 22 e 23. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da
penha, e com, olha só gente, que lindeza, olha que coisa tremenda, e com a mão, mão de Deus, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá, porque homem nenhum pode ver a Deus. Perceberam o texto lá? Ele já tinha visto a forma de Deus. Não era um contato, homem nenhum teve esse nível de contato com Deus. Eu vou colocar a mão nos teus olhos, meu filho, para que você não seja consumido pela minha glória. E aí eu vou passar, e quando eu estiver de costa, eu vou tirar para que você me veja. É diferente de que Deus virou as costas para ele, não. Deus mostrou a sua forma para Moisés. E aí eu entendo a palavra de Deus lá para aqueles dois desavisados. A palavra diz assim: como não temeste falar contra o meu servo? Verso 8, olha só. Como não temeste falar contra o meu servo? Não era um servo qualquer. Olha, meus irmãos, a sequência, olha o que acontece. O texto diz que a ira do Senhor se acendeu de tal forma que o Senhor se retirou. A sequência ainda diz: a nuvem se afastou, e eu temi grandemente, eu temi nas minhas entranhas, porque Deus me fez ver o seguinte: cuidado com as tuas palavras, cuidado com os teus julgamentos, cuidado com essas falácias, porque isso pode me afastar de ti. Não é me afastar daquele irmão, porque muitas das vezes eu já estou, sabe, olha a expressão que a gente diz: meu santo não cruza com aquele irmãozinho. Meu problema não é aquele irmão, meu problema é o Senhor. O Senhor se retirou, a ira do Senhor se acendeu, pela fala contra o servo dele. E quantas vezes, me desculpe meu irmão, quantas vezes você já não abriu a boca para falar mal de um servo do Senhor? Nós não já abrimos a boca para falar mal, para reclamar, para reivindicar. A ira do Senhor se acendeu, o Senhor se retirou, a nuvem do Senhor se retirou. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer, gente? O Senhor abandonou o arraial. Não estou conjecturando não, daqui a pouco a gente chega lá. O Senhor se retirou não só da presença de Arão e Miriam, o Senhor se retirou, vamos usar nossa linguagem, o Senhor se retirou da igreja, o Senhor se retirou do meio do povo. É verdade, meus irmãos, é verdade. Em nome de Jesus, você não veio aqui hoje à toa. Pode ver que nossa igreja está esvaziada hoje. As pessoas já vieram no culto de manhã, então não precisaram vir à noite. Mas você veio, porque Deus estava querendo trazer uma palavra para nós. Hoje eu não ia pregar, quem ia pregar era a pastora Érica, mas ela está com problema com a mãe, com o esposo, né? E eu estou aqui. Eu estou aqui para dizer para vocês, cuidado para você não ver a ira do Senhor se retirar, por causa das suas palavras, por causa da sua boca, que não se controla, por causa das suas razões, né? Olha só, Miriam, eu comecei dizendo que ela tinha sentido, Moisés tinha errado. Então, não é se, olha só gente, foge dessa máxima, mas é verdade, não interessa, não te diz respeito, você não é juiz não importa quem está certo, quem está errado. Paulo fala sobre isso, quando diz que
nós não temos que julgar o nosso irmão se ele faz ou deixa de fazer, porque se ele faz, para o Senhor faz, se ele não faz, para o Senhor não faz. Mas você acha que você está certa só porque o que você está falando é verdade? Talvez fosse verdade, eu acho até mesmo que era verdade o que eles estavam falando de Moisés. Ou, não, o que eles estavam falando não. O motivo que os levou a falar de Moisés. Entenderam? Então, tema ao Senhor. Tema ao Senhor. O texto vai seguir e vai nos mostrar algumas coisas assim. Eu falei que me chamou a atenção, né, que Moisés era fiel em toda a casa do Senhor. Anote aí, porque eu não estou querendo me estender muito, não. Anota Hebreus capítulo 3, e você vai ler depois lá, de 1, 2 e 3, leia depois lá. Aquele texto diz que Moisés foi constituído por Jesus em toda a casa de Deus. Esse texto está dizendo isso, respaldando o que nós encontramos aqui em Números. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: Miriam ficou leprosa. Tudo bem, chegamos lá. Miriam ficou leprosa. E a lepra, meus irmãos, também não vamos perder muito tempo para falar sobre a lepra. Teríamos que ir a Levítico capítulo 13, que começa a falar disso. Tem alguns textos muito interessantes e importantes sobre isso. A lepra representa pecado. A lepra representa o pecado. Mas, enfim, ela ficou leprosa. Ela ficou leprosa, meus irmãos. Sabe o que isso significa? A lepra, me desculpe a dureza da fala, a lepra representava a exclusão do arraial. A pessoa que ficava leprosa precisava ser retirada do meio da convivência. Meus irmãos, porque falou mal do irmão Moisés. Ela foi retirada do arraial. A lepra era algo tão grande, vocês sabem disso. Lembra tem alguns textos no Novo Testamento sobre Jesus curando os 10 leprosos, apenas um volta, Jesus curando lá um leproso, mas enfim, a coisa era tão grave que o leproso, ele tinha que, se ele estivesse fazendo uma rota e viesse alguma pessoa, ele tinha que gritar: imundo, imundo. Ele tinha que se declarar imundo, por uma palavra, por uma crítica, por um julgamento. Arão corre para Moisés e diz: meu Senhor, por favor, não. Foi bonita a postura dele, porque ele corre a Moisés e ele reconhece: loucamente procedemos, pecamos, loucamente. Por favor, interceda por nós. Interceda por nós. Tremendo. Verso 13 assim, diz assim: Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés não fez propósito. Moisés não fez 30 dias de jejum. Moisés, o que fala boca a boca com Deus, volta-se para Deus e diz: ó Senhor, rogo-te que a cures. Rogo-te que a cures. E a resposta foi: não sem preste atenção nisso, não sem julgamento, não sem juízo. Nós lidamos, o nosso evangeliquez é raso demais, meus irmãos. A gente acha que perdão é eliminação de consequências, e não é. E não é. Deus deu uma alternativa: que ela vá cumprir a punição devida. Ela vai ficar fora do arraial, excluída do arraial por 7 dias.
e só depois ela vai voltar. Meus irmãos, outro momento que eu temi, e temi muito, meus irmãos, eu temi muito, por mim e por nós. Olha o que o texto diz, verso 15, assim Miriam foi tirada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. E o povo não partiu. O pecado de Miriam travou a caminhada do povo. 7 dias paralisados. Enquanto não houve a remissão do pecado, o povo todo pagou por aquilo. A viagem foi interrompida. O povo não pode marchar. Por quê? Um processo precisava se cumprir. Meu Deus, você já parou para pensar o nível de responsabilidade que nós temos? O quanto talvez a tua, a minha, a nossa fala, nossos julgamentos, nossas críticas tem nos colocado ou tem levado ao nosso arraial paralisar? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. O texto diz que só depois que ela voltou, o povo retomou a caminhada. Nessa noite, eu tinha alguns outros textos para ler, mas eu quero terminar dizendo para vocês, fazendo para vocês uma convocação, fazendo para vocês uma palavra de desafio. Quebrantamento. Arrependimento. Eu ouvi um pastor ministrando, agora recentemente, ouvi, né? E ele dizia, quantas das vezes, na mesa da nossa casa, no convívio da nossa casa, em lugar de nós edificarmos o corpo, nós sacrificamos o corpo. Sentamos à mesa com nossos filhos e não temos a prudência e ali falamos do pastor, falamos do líder, falamos de fulano, falamos de Beltrano, eu não concordo com isso, está errado aquilo. E esse pastor dizia, é por isso que muitos dos nossos filhos não ficaram na igreja, porque eles ouviram na nossa mesa de refeições, ou no bate-papo, enquanto vemos a novela, o bate-papo não é edificante, não edifica o corpo, mas maltrata o corpo, desmoraliza o corpo. E quantas vezes isso não aconteceu na tua casa, na minha casa, na nossa casa? Sim, você está aqui hoje porque Deus queria ter uma conversa muito séria com você. Você está aqui hoje porque Deus tem algo muito sério para te dizer. E você precisa curvar a sua cabeça e fazer o seu momento silencioso aí de confissão, de arrependimento, de pedir misericórdia e pedir, Senhor, que cesse o tempo do deserto, que cesse o tempo do afastamento. Curva a tua cabeça, vamos falar com Deus. Talvez assim como Deus me incomodou, eu espero que nessa noite Ele tenha te incomodado. Em nome de Jesus, fale com Deus.